Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Viva! O Sobre Carris está novamente a gravar ao vivo, hoje na Estação de Leiria. A convite do jornal Região de Leiria, estamos aqui a propósito da conferência Alta Velocidade, o fator-chave da mobilidade. Eu sou o Ruben Martins, comigo, como sempre, Carlos Cipriano. Olá, viva! E Diogo Ferreira Nunes, viva! Olá! No eixo Lisboa-Porto, Leiria é a cidade que terá uma maior mudança face ao que existe atualmente. Em 2032, Leiria será o ponto central numa viagem entre Lisboa e Porto, com uma redução enorme nos tempos de viagem. Estamos a falar que um habitante de Leiria fica à mesma distância-tempo de um habitante de Sintra, da Estação do Oriente. Portanto, isto muda tudo, como devem imaginar. Salientar que, de forma muito positiva, a mudança de governo não levou a retrocesso no plano de investimento, tendo inclusive o novo executivo dado força ao projeto Lisboa-Évora-Madrid para encurtar esta ligação com a capital espanhola. Já agora ficou aqui também nesta manhã a promessa do Secretário de Estado das Infraestruturas de que a nova linha Évora-Elvas vai ser inaugurada ainda neste ano de 2025. O temporizador está a contar, faltam 11 meses, vamos cá estar à espera desse acontecimento. Mas voltando à Leiria, porque é para isso que cá estamos, há sinais que também nos podem deixar algumas dúvidas, como o facto da estação onde estamos neste momento deixar de ter serviço ferroviário. Vamos passar para a Barosa, a oeste desta estação atual, já nos arrabalos da cidade, local onde a nova estação será articulada com a linha do Oeste, portanto a linha do Oeste será também desviada, como aqui percebemos. Carlos Cipriano, começar por aqui. É uma boa decisão não ter a alta velocidade a chegar à estação atual? Antes de responder a esta pergunta, deixa-me só fazer um comentário prévio, que é referir aqui a presença de uma grande ausência, que é a ausência da CP nesta conferência. Penso que não é de bom tom, estando um membro do Governo, estando o Secretário de Estado nesta conferência, estando o Vice-Presidente da IP, não haver ninguém da CP aqui nesta conferência. O que significa, de alguma forma, uma demissão da CP naquilo que é um projeto muito importante, que é a alta velocidade. De alguma forma, a CP está a retirar-se. No fim de contas, quase que está a dar lugar a que sejam outras empresas, privados, portugueses ou estrangeiros, que venham a operar na alta velocidade. A CP, que tão mal trata a linha do Oeste, tinha o dever de estar aqui presente, nem que fosse para apresentar um esboço daquilo que poderá vir ser no futuro o seu serviço enquanto operador na linha de alta velocidade. Eu, até de uma forma um bocado provocatória, cheguei a sugerir ao Francisco, diretor do Região de Leiria, para pôr aqui uma cadeira vazia a dizer CP para reforçar essa ausência. Mas, portanto, era esta nota prévia que eu gostava de dizer. E uma nota prévia anterior ainda a esta questão, que é o seguinte. Nós já temos conversado várias vezes, eu costumo ser um cético na alta velocidade, eu acho que o PowerPoint que nós assistimos aqui é, de facto, muito bonito, mas os PowerPoints têm uma coisa muito porreira, que é aceitam tudo o que lá se põe, não é? E eu, como sou um cético, penso que se calhar daqui por uns tempos estamos a ver um PowerPoint idêntico a este, em que a única coisa que muda são as datas, os anos que vão derrapando. E eu considero que, embora eu sou um fã da alta velocidade, sou um defensor da alta velocidade, mas também considero que não devemos abandonar o caminho de ferro que ainda hoje temos. E que esse deve ser modernizado e, como disse muito bem há pouco o Vice-Presidente da IP, Carlos Fernandes, tem que haver uma articulação entre a rede convencional e a alta velocidade. No entanto, falando agora na questão, em relação à linha do Oeste, que tinha toda a vantagem de estar articulada com a alta velocidade, nós olhamos para o histórico e vemos que houve aqui um conjunto de maldades feitas à linha do Oeste. Isto para não falar de boicote, porque seria uma palavra muito forte. Para começar, quando foi decidido modernizar a linha do Oeste, só se decidiu modernizar metade da linha do Oeste, entre Melessas e Caldas da Rainha, deixando este troço a norte das Caldas como uma ilha em todo o centro da região de Portugal, na rede ferroviária portuguesa. Fica apenas este troço, o único com comboios a diesel, o que até dificulta a própria operação para o operador. E eu pergunto-me porque é que não se decidiu modernizar a linha do Oeste toda entre Melessas e Louriçal.
Depois, essa própria modernização, esse próprio projeto, é um projeto pouco ambicioso. Era o projeto que deveria ter sido feito nos anos 80 do século XX. A ser uma modernização para o século XXI, este projeto, esta modernização que está a ser feita entre Melessas e Caldas da Rainha, é pouco ambiciosa, é pouco mais que uma eletrificação, suprime passagens de nível, sim senhora, dá robustez à operação, dá segurança, mas não a torna suficientemente atrativa para concorrer com a rodovia. Portanto, em minha opinião, o que está a ser feito neste momento até às Caldas da Rainha é uma oportunidade perdida. Depois, não só o projeto, a meu entender, não é um bom projeto, como a própria execução, está à vista de toda a gente, tem vindo a derrapar, tem somado atrasos, tem havido uma gestão que eu considero quase que descontrolada, porque nem sequer a IP consegue dizer quando é que finalmente esta linha estará terminada. E para além da má gestão da obra e da própria comunicação dessa gestão da obra, esta modernização tem tido pouco respeito pelo património, pela preservação das estações, porque basicamente arrasa tudo o que está à frente. Surgiu, por exemplo, os abrigos que estão a ser construídos nas novas plataformas parecem umas paragens de autocarro, não protege as pessoas do vento e do frio, e não é assim que se trazem pessoas para o modo ferroviário. Depois, obviamente, que só se decidiu modernizar o troço sul, era óbvio que assim que estivesse a acabar a modernização do troço sul, se iniciasse o troço norte. E, efetivamente, na primeira fase, na primeira apresentação do PNI 2030, estava lá escrito que o Caldas-Lourissal teria como prazo de execução 2021 a 2025. Em que ano é que nós estamos? Estamos em 2025. Não começaram obras nenhumas, ainda estamos na fase imaterial do projeto. Depois, essa própria modernização entre Caldas e Lourissal, ou Caldas-Leiria, se quisermos, eu saúdo aquilo que há pouco ouvi do engenheiro Carlos Fernandes dizer que esta sim vai ser mais ambiciosa, vai ter velocidades para 160 km/h, o que me parece muito bem, saúdo isso, mas temos aqui, no fim de contas, mais uma última maldade que foi feita à linha do Oeste e que tem a ver agora sim com a linha de alta velocidade, que é, se recordarem do mapa que há pouco foi projetado, a primeira fase da linha de alta velocidade, no sentido norte-sul, a primeira fase morre em Sor. Portanto, temos Porto-Sor. E é aquilo que eu costumo dizer, é um naufrágio à vista do Porto. A primeira fase, em minha opinião, devia vir até Leiria, deveria agarrar já Leiria para o projeto de alta velocidade. E a minha opinião não vence os dois argumentos que há pouco o vice-presidente da IP aqui apresentou. O de que chegava-se a Leiria e depois a linha do Oeste não tinha capacidade para fazer seguir os comboios. É claro que não, mas não era necessário. Ou seja, os comboios de alta velocidade Porto-Lisboa podiam, em Sor, sair da linha de alta velocidade, como está previsto, e continuar pela linha do Norte até Lisboa. Mas, entretanto, já teríamos famílias de comboios que fariam Porto-Leiria. Diria mesmo Porto-Leiria e Caldas da Rainha, em que o destino final, Caldas da Rainha e o Oeste, já iria ganhar, repercuticiam os tempos, os ganhos de tempos de percurso entre Porto e Leiria até ao interior da região Oeste. E, portanto, eu penso que isso foi mais uma última maldade que foi feita à linha do Oeste, que é pôr a primeira fase a passar perto de Leiria e da linha do Oeste e não fazer chegar essa fase até Leiria. Eu dava aqui uma sugestão ao Governo e às forças vivas desta região de que, na segunda fase, no Sor carregado, houvesse como que uma segunda fase da linha A, que era dar força, dar gás, acelerar num curto prazo o Sor-Leiria, e depois que se continuasse Leiria para o carregado, mas pelo menos que muito rapidamente Leiria estivesse integrada nesta linha, neste corredor de alta velocidade. Enfim, para terminar, para responder agora à tua questão. Ora bem, eu estou de acordo com a filosofia da IP e dos vários governos que têm subscrito isso, da Vitória Ibérica, e de que as estações da rede convencional sejam também as estações do serviço de alta velocidade. Não vamos confundir infraestrutura com serviço. O importante é que as pessoas tenham uma estação onde possam apanhar o comboio da rede convencional e o comboio de alta velocidade. Isso está garantido em Aveiro, está garantido em Coimbra e também fica garantido em Leiria com esta proposta. E, portanto, desde que a linha do Oeste seja ali ripada, toque na futura estação de alta velocidade, onde passa também a linha de alta velocidade, essa articulação está assegurada. Agora, o que eu
questiono é porque é que se há de abandonar este canal ferroviário entre a estação da Barosa e o local onde mais à frente segue a linha do Oeste. Eu não gostei de ver a sugestão da IP há pouco num slide em que aparece esta estação onde nós neste momento estamos a gravar, a estação convencional de Leiria, já com umas arvorezinhas e tal, com um bairro, quer dizer, porque é que não se aproveita esse canal ferroviário para fazer 1 metro de superfície ou um tram-trem? O canal já lá está feito. Foi feito há mais de 160 anos. Está lá há muito tempo. Porque é que não se aproveita isto para fazer mobilidade suave, o modo ferroviário para a nova estação da Barosa? Essa é uma sugestão que eu aqui deixo. Carlos, daqui a uns anos o que pode acontecer é, quando se passa na autoestrada, aquela publicidade Leiria não existe, não é? Porque foi uma grande campanha que se faz. E o que pode acontecer daqui a uns anos é, neste preciso local onde estamos neste momento, temos uma placa de esta linha já não existe. Porque, pelos vistos, é o que se está a planificar para aqui. E depois há outra questão que é alternativas. Como é que as pessoas depois se vão deslocar? Por exemplo, de quem está do centro de Leiria para a futura estação da Barosa. E depois o que temos nas apresentações é estradas, 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 portagens, portagens, portagens. Onde é que está o tram-trem? Há um em Cádiz, não é assim tão longe de Portugal, se quiserem conhecer, vale a pena, porque integra perfeitamente ligação propriamente urbana com depois a rede ferroviária convencional. E depois também há outras hipóteses de transporte, médio de superfície e outras alternativas ferroviárias que podem existir. Também há opções ferroviárias que não o comboio. Claro que o comboio não pode chegar a todo o lado, é natural, mas há outras opções sobre carris que podem ser consideradas. Permite-me, uma vez que nós estamos a falar por uma plateia de especialistas, que um tram-trem é Exato. Uma mistura entre um elétrico e um comboio, ou seja, é um veículo ferroviário que pode circular num ambiente urbano Exato. E ao mesmo tempo pode entrar numa linha de caminho de ferro convencional e servir outros destinos. E não seria difícil imaginar, por exemplo, aqui um tram-trem entre Leiria e esta estação, por exemplo, e inclusivamente sair aqui por um canal qualquer e chegar ao centro da cidade. Portanto, um tram-trem é exatamente isso, é uma mistura de elétrico de superfície e um comboio que pode circular em meio urbano e meio ferroviário puro. E que tem bastante flexibilidade também. Já chegou a ser ponderado, por exemplo, a Faro, até por uma potencial ligação ao aeroporto de Faro, que chegou a estar em planos há uma década e depois acabou por não ser transferido do PT3+, depois para o Ferrovia 2020, mas... Sr. Presidente da Câmara, as soluções rodoviárias podem não ser as únicas para aceder Exatamente. A um grande polo gerador de tráfego, como é de facto uma estação de alta velocidade. E quando se fala em descarbonização, também se faz descarbonização sobre carris, porque o autocarro pode ser elétrico, mas tem muitos consumíveis como as baterias, enquanto soluções ferroviárias, a catenária já existe há mais de um século e até já existem opções de fornecimento de energia através do sol, existem nas tramvias em Barcelona e em outras cidades espalhadas por essa Europa, portanto, há muitas coisas a acontecer. Aproveitando que temos um QR Code disponível para Exatamente. Fazerem as questões para esta sessão e já algumas questões que se vão entrelaçando com o que estamos aqui a referir, e deixa-me pegar por aqui mesmo. Paulo Ventura, da Iniciativa Liberal, pergunta, aliás diz que a intermodalidade é um fator crucial e se Leiria não devia exigir um corredor de metrobus entre a estação de alta velocidade e a estação intermodal de Leiria, localizada junto ao estádio, pela margem esquerda do Rio Lixo. Poderá-se também o metrobus ser aqui uma solução para esta mobilidade? Se calhar convém clarificar o que é o metrobus, não é? Porque chamamos metrobus quando é, na realidade, um BRT, que é não mais que um autocarro normalmente articulado, que circula em canal dedicado, embora em Portugal haja um projeto no Porto, ali ao lado da Avenida Boa Vista, em que o autocarro vai conviver com o tráfego, com o restante tráfego rodoviário, com os carros, em parte do percurso. Mas lá está, porque é que em vez de ter um BRT, porque é que não pode ser um tram-trem ou um método ligeiro de superfície, até para criar uma espécie de densidade metropolitana na região de Leiria? Porque há um ponto muito interessante na intervenção do investigador, do professor Manuel Tão, que é, e que realmente é muito importante, que é, há um novo planeamento urbano que pode nascer para Leiria, e é um facto, que é uma pessoa que trabalha em Braga ou noutras cidades portuguesas, pode morar em Leiria perfeitamente, porque a distância temporal é de menos de 1 hora e dá perfeitamente para fazer isso. E realmente é bem observado haver um novo planeamento urbano para Leiria. Agora também é preciso que seja muito fácil as pessoas que moram no centro de Leiria também consigam aceder facilmente ao comboio de alta velocidade. Porque se tem um terminal de autocarros bem no centro da cidade, porque é que também não ter bons acessos para chegar à estação do comboio? Quer convencional, quer depois de alta velocidade. Nada é impeditivo, há imensas soluções de engenharia também
soluções tecnológicas também não faltam. No fundo, uma solução de mobilidade integrada que não leva as pessoas a levarem o carro até à estação, podem simplesmente apanhar um meio de mobilidade à porta de casa ou relativamente próximo à casa. E potenciais mais agradáveis também, e dependermos menos do transporte individual, que assim é que se promove a transferência modal. Álvaro Madureira, vereador independente da Câmara de Leiria, fala de várias coisas, mas há aqui uma pergunta que, Carlos, deixa-me já fazer-te sobre se esta linha de alta velocidade também não torna mais urgente a construção desta variante na zona sul da linha do Oeste, no fundo uma ligação Torres Vedras, Loures, Lisboa, ou Alveira, Loures, Lisboa, essa variante sul que corrige a entrada em Lisboa, que hoje prejudica gravemente a competitividade da linha do Oeste. Sim, eu acho que isso faz sentido e seria a cereja no topo do bolo. Agora, lá está, sou um pouco cético, porque até que isso se faça, não sei quantos anos iriam durar, que eu acho que é preferível para já apostar naquilo que já está em cima da mesa e naquilo que já está a ser modernizado. Eu acho que eu gostava efetivamente que houvesse uma ligação a sul de Torres Vedras, um atalho diretamente a Lisboa, que evitasse aquilo que atualmente acontece, que é a linha do Oeste, digamos, faz uma barriga, faz ali um arco para servir a linha de Sintra para chegar a Lisboa, e obviamente isso retira a competitividade ao modo ferroviário. Por isso é que eu digo que, de alguma forma, o investimento que está a ser hoje feito entre Molessas e Caldas da Rainha é, de alguma forma, uma oportunidade perdida, porque as pessoas vão continuar a usar a A8, os autocarros vão ser mais rápidos do que o comboio. Se calhar aqui agora em jeito de parênteses, a única coisa que pode mudar um bocadinho isto é o passo ferroviário verde. Parabéns ao Governo por essa iniciativa, porque se calhar as pessoas ao pagarem 20 euros por mês numa deslocação, por exemplo, Caldas-Lisboa diária, se calhar não se importarão de demorar mais um quarto de hora para cada lado indo no comboio do que no autocarro. Mas talvez com estes abrigos, por exemplo, que estão a ser postos na linha do Oeste, não é uma espera lá muito confortável. O preço não é tudo. Essa linha, quer dizer, vamos ver uma coisa. A linha da Beira Alta era para encerrar 9 meses para obras e reabrir ao fim de 9 meses, porque está a ser modernizada. E vai fazer 3 anos que ainda não abriu. A linha Évora-Elvas está a ser construída desde 2019. E estamos a falar de 90 km. Acho que mais ou menos nesse tempo Marrocos construiu uma linha de alta velocidade. No Algarve, são 56 km entre Vila Real de Santo António e Faro apenas para eletrificar. Nem estamos a falar de mexer na infraestrutura, não. É pôr o fiozinho da catenária lá por cima. Estão a fazer isso desde 2021. Enfim, podia acrescentar mais exemplos. Daí o meu ceticismo em relação a essa linha, a esse atalho da linha do Oeste a sul de Torres Vedras diretamente para Lisboa, porque é muito bom que se fale nisso, eu estou de acordo, mas para quando? Portanto, se calhar deveríamos pôr mais os ovos naquilo que está a ser feito, apostar na linha de alta velocidade e numa modernização a sério da linha do Oeste entre Caldas e Leiria. E isso aplica-se à restante rede ferroviária, porque estamos a falar de alta velocidade, mas já há toda uma rede ferroviária que se tem de apostar verdadeiramente nela para aumentar as velocidades, porque é assim que os passageiros, as pessoas vão andar mais de comboio, não é só as cargas, é também as pessoas, que também é extremamente importante. O que é que a alta velocidade pode trazer a uma cidade como Leiria, Diogo? A pergunta é... Gente, indústria, não só serviços, indústria também é muito importante, e o Secretário de Estado lembrou esse pormenor, porque o próprio relatório Draghi fala muito na necessidade da Europa apostar muito mais na indústria, porque temos que nos tornar muito mais independentes dos Estados Unidos e de outros continentes, porque nos Estados Unidos toda a gente sabe o que é que está a acontecer. Temos um presidente que foi eleito, mas nunca se sabe com o que é que se pode contar, e a Europa tem que ser muito mais autónoma, e realmente industrializar é fundamental. E se pudermos apostar em indústrias que criem muito valor, e a Leiria tem todas as condições para isso, tem espaço, tem o conhecimento, temos o Instituto Politécnico de Leiria, mas podemos ter outras entidades também envolvidas, há muitas condições para isso e transformar verdadeiramente a cidade. Já que falaste na industrialização, de facto, também podemos falar não só nos serviços, mas também na industrialização física. A indústria física, de facto, em que esta região, Leiria e Marinha Grande, também é muito importante. E aqui o caminho de ferro tem, de facto, um papel muito importante. E o que nós assistimos é que a linha do Oeste, neste momento, praticamente não tem serviço de mercadorias, a não ser a norte do Louriçal e unicamente com o transporte de madeiras para as celuloses. A sul do Louriçal não há um único comboio de mercadorias, nem regular nem irregular, simplesmente não há. Inclusivamente, desde penso que há 2 anos, o ramal da Martingança para a fábrica da Cecil foi
praticamente abandonado. Porquê? Porque a cimenteira deixou de transportar mercadoria de cimento por comboio. E se há mercadoria, se há granel que se justifica o seu transporte por via ferroviária, é de facto o cimento. Então porque é que a rodovia é mais competitiva? Porque é que aquela empresa acaba por preferir pagar a caminhões com toda a carga poluente que isso envolve em termos de CO2 para transportar cimento quando tem um ramal que entra dentro da própria fábrica? É preciso que a linha do Oeste tenha descido a um nível tal de degradação para que os próprios operadores de mercadorias não tenham competitividade para fazer um serviço direto de mercadorias de cimento desde a fábrica para o resto do país, inclusivamente, já agora, Pataias, que fica também na linha do Oeste e tem também o ramal ferroviário, mas de onde há anos não sai um único vagão carregado de cimento. Uhum. O secretário de Estado das Infraestruturas disse aqui que, obviamente, temos de ter a rede ferroviária como rede capilar para os grandes fluxos. Temos de tirar caminhões da estrada, mas não podemos pensar que a ferrovia é a solução para tudo. Pergunto-te, Carlos, então a ferrovia é a solução para quê? Tem de ser a solução para quê? Essa resposta está dada há muito tempo. Quer dizer, em minha opinião, no futuro, a ferrovia tem que voltar a ter a mesma importância na mobilidade que teve no início do século XIX, ou nos finais do século XIX, quando foi inventado e quando se investiu. De facto, era o principal meio de transporte, chamava-se na altura a viação acelerada. E, efetivamente, era um percurso unificador, onde havia estações de caminho de ferro, havia desenvolvimento, havia toda a gente afluía, as cargas e as pessoas. E no futuro eu penso que o esqueleto, digamos, a rede ferroviária deve ser a principal modo de transporte em qualquer país, na Europa, no mundo mais avançado, e idealmente em todo o mundo. E obviamente, a rodovia depois faz, obviamente, o transporte capilar. Ou seja, onde, obviamente, o comboio não pode ir a todo lado, o que tem que haver é uma boa articulação entre a rede ferroviária, primeiro a de alta velocidade, complementada com a rede convencional e depois os tais tramtrãs ou metros de superfície e depois os autocarros até onde se puder chegar, inclusive até ao porta-a-porta, não é? Mas, por exemplo, eu costumo muitas vezes dar este exemplo. Nós temos hoje a estação de Valado dos Fratos, que é equidistante em 6 km de dois grandes polos turísticos importantes, Nazaré e Alcobaça. Os comboios param naquela estação e não há um único autocarro que faça a ligação tanto para Nazaré como para Alcobaça. Já várias vezes dei esta sugestão. As autarquias deviam chegar a acordo e deveriam assegurar que houvesse um serviço de navete em que, entre Alcobaça e Nazaré, com paragem na estação do Valado, houvesse sempre um autocarro ou um mini-autocarro em que, à paragem de cada comboio, as pessoas pudessem depois seguir para o seu destino final. E isto não é inventar nada. Nos anos 80, era possível chegar à estação do Rossio e as pessoas compravam, quer um bilhete para Nazaré. E as pessoas compravam um título de transporte, saiu no Valado e havia lá um autocarro que tinha ligação ao CP que levava as pessoas para Nazaré. Portanto, isso é que é a tal capilaridade. É uma boa articulação entre a rede ferroviária e depois a rede rodoviária. Agora, há aqui uma questão, digamos, que é quase ideológica. Isto não pode ser só entregue aos privados. O mercado só por si não resolve isto. Aqui tem que haver intervenção do Estado, ao nível central do Governo e depois ao nível dos municípios. Porque se estamos à espera que o mercado faça essa articulação, assim não vamos lá. É para isso que o setor público serve, para corrigir as falhas do mercado. E neste caso as comunidades intermunicipais têm aí um papel muito importante. Para dar escala, densidade. Porque há pouco estavas a falar, Carlos, da questão da capilaridade e também é preciso que o planeamento urbano esteja ligado à rede ferroviária, porque não podemos acontecer que temos linhas do comboio e depois as cidades são desenvolvidas num lado completamente oposto da linha e depois obriga toda a gente a ter que ter um carro para chegar ao sítio, porque não há autocarros, não há alternativas, como é que as pessoas se deslocam? Uma das questões relacionada com esta nova estação de Leiria tem a ver também com a sua abrangência e a possibilidade de depois captar novos públicos, não só na cidade de Leiria, mas temos aqui a Marinha Grande, temos a 20 km, como lembra o Presidente da Câmara de Orem, Luís Albuquerque, que nos mandou uma pergunta, temos Fátima. Fátima é um dos principais pontos turísticos do país, não tem comboio, os comboios passam à margem, e o que acontece é, ao contrário de Tomar, que até tem um ramal que serve de Tomar, não há essa acessibilidade ferroviária e também não está pensado nada estrutural para ligar Fátima. Não seria de pensar numa ligação mais eficiente, quer seja um metro de superfície ou qualquer outra alternativa entre as duas cidades?
Vai dar entrada ao comboio na linha 1 já agora, porque os comboios continuam a funcionar aqui por enquanto e é bom sempre lembrar que se estão a ouvir algum barulho de fundo é porque há comboios a passar do outro lado. Mas sim, faz sentido haver alguma solução sobre Carris para Fátima. Passar lá a linha de alta velocidade parece-me extremamente complicado. Não. Fazer uma ligação complementar. Ou seja, tu falaste há pouco do tram-train. Sim, exatamente. Até podia ter ligação à tal região metropolitana de Leiria, não é? Haver uma solução ferroviária, porque Fátima tem um fluxo de autocarros para Lisboa e para o Porto que é uma coisa... Numa hora são 4 ou 5 autocarros expresso que param no terminal de Fátima. E se houvesse uma solução ferroviária sobre Carris, certamente que as coisas poderiam mudar bastante na mobilidade das pessoas, dos peregrinos e dos curiosos que queiram visitar Fátima. E que os operadores tenham a sensibilidade de reforçar a oferta nos dias especiais, que é uma coisa que hoje a CP não faz muito. Lembro-me, por exemplo, do Carnaval de Torres Vedras, que são sempre momentos em que há muitos passageiros na Liga do Oeste e os serviços são iguais a todos os restantes 365 dias do ano. Carlos, já agora sobre esta questão de olhar aqui um bocadinho para esta região de Leiria e para o que está à nossa volta, temos Fátima como grande polo turístico, podemos ir mais além, Nazaré e tudo mais. Eu julgo que chegou a estar em cima da mesa em que o traçado da linha de alta velocidade passasse por Fátima, mas devido a dificuldades orográficas, porque de facto aquilo fica na serra, não é? O traçado mais favorável aqui é passar aqui por Leiria. Obviamente que eu sou a favor de qualquer solução ferroviária, não só porque sim, mas porque entendo que de facto o comboio é a forma de transportar as pessoas de forma mais rápida, mais segura e ambientalmente mais sustentável. Também não podemos fazer linhas para todo o lado. Uma linha de Leiria para Fátima seria de facto interessante, seria desejável. Melhor ainda se essa linha fosse a linha que cruzava a linha do Oeste com a linha do Norte, ou seja, que essa linha ligasse Leiria, Fátima à linha do Norte. Se calhar no outro país poderíamos estar a falar nisto sem sorrir, com um ar de quem diz, pois, mas isso nunca vai acontecer. E eu penso que não vai acontecer. No outro país, provavelmente, um projeto desses era agarrado e avançar-se-ia com isso. Mas dado o histórico que nós temos na modernização e na construção de linhas férreas em Portugal nas últimas décadas, eu mais uma vez relevo aqui algum ceticismo em relação a um projeto que eu considero necessário. Ou seja, é preciso carinho também. Apesar de tudo, no curto prazo, mais uma vez era, sempre que houvesse picos de procura em Fátima, era preparar-se uma operação, imagina que vem cá o Papa novamente, ou coisa do género, uma operação em que, por via férrea, se aproximasse o mais possível da estação da linha do Norte, que serve Fátima, e houvesse um bom serviço de autocarros para transportar as pessoas, em vez de pôr toda a gente a vir dos sítios mais longínquos, sempre por via rodoviária, sempre de carro e de autocarro, até Fátima. Aliás, é muito comum, já hoje temos estrangeiros a procurarem bilhetes de comboio para uma estação próxima a Fátima e chegam, estão no meio do nada e muitas das vezes não têm, pronto, há lá táxis. Mas permite-me recordar mais uma vez, quando nós estivemos em Portugal, as Jornadas Mundiais da Juventude, exatamente, que trouxe não sei quantos milhões de pessoas, grande veio parte Papa delas de Espanha, e não houve um único comboio entre Portugal e Espanha para transportar peregrinos, já está tudo dito. Exatamente. Pergunta o José Vasco, desviando aqui um bocadinho o foco de Leiria, falando neste mapa da alta velocidade, e temos o El, Vigo, Porto, Lisboa, Madrid. Então, e a ligação ao Algarve? Fala-se já de Huelva-Faro, a possibilidade de estender a linha que vem de Sevilha para Madrid até Huelva e depois a Faro. E não estamos interessados em ligar o norte e o centro do país ao Algarve através de uma ligação. E há dois cenários, porque no esboço do Plano Ferroviário Nacional, que não se sabe onde é que ele anda, o site desapareceu, mais ninguém sabe do Plano Ferroviário Nacional. Se o encontrarem, informem-nos, nós estamos muito curiosos, não se sabe mesmo nada. Há duas hipóteses. Uma é, em Évora, no mapa, em Évora, construir-se uma nova linha Évora, Beja e depois Faro, e depois há outra hipótese que é modernizar o resto da linha do Sul. Porque houve a modernização até Torrevã, se não estou em erro, e depois falta a parte de Torrevã até Tunes, que é uma zona muito pitoresca, porque é muito montanhosa, e quando se anda de alfa pendular, há o grande risco de enjoar, porque se ativar a pendulação, aquilo é bastante... balança bastante. Há essas duas hipóteses.
tem que fazer uma análise de custo-benefício para perceber se faz sentido estar a construir toda uma nova linha, quando há uma linha do Alentejo que vai ser modernizada para 200 km por hora, pelo menos até Beja, espera-se depois o resto até Funcheira, que é para depois dar acesso. Reaberto esse troço, não é? Que seja reaberto para dar redundância à linha do Sul, ou então, se não valia mais, modernizar como deve ser a linha do Sul de Torrevã até Tunes, 200 e pouco km por hora, sim, e manter-se a linha do Alentejo já modernizada a 200 km por hora. Nesse aspecto eu só tenho aqui um receio que é o seguinte, eu não tenho opinião formada sobre isso, ou seja, há dois corredores, um que é o chegar ao Algarve, uma linha de alta velocidade, Évora, Beja, Faro, outra é agarrar na linha que já existe, que é a linha do Sul, modernizá-la, talvez com menos dinheiro, e conseguir ali boas velocidades que permitam uma boa ligação ao Algarve. Não sei, que se faça um estudo sobre o assunto e que se tome uma decisão. O meu receio é este. O meu receio é que a decisão seja faça-se a linha de alta velocidade, Évora, Beja, Faro. E depois, que à custa disso, se deixe ir degradando a linha do Sul, que é a linha que nós ainda temos, e que acabe por não conseguirmos melhorar os tempos de percurso entre Lisboa e Algarve pela linha que ainda hoje temos. E este receio é fundamentado. Este receio é fundamentado na prática das últimas décadas, em que nós começámos a modernizar a linha do Norte, Lisboa-Porto, em 1998, salvo erro. Antes disso até. Ou antes disso. E hoje, em 2025, a linha do Norte ainda não está modernizada. Pois não. Porquê? Porque teve decisões e indecisões, teve avanços e recuos, e alguns desses avanços e recuos foram dados porquê? Porque vinha aí a alta velocidade. Recorde-se que já se fala da alta velocidade há mais de 20 anos em Portugal. Até há mais de 30. E, deslumbrados com a alta velocidade, houve governantes que decidiram vamos lá parar a modernização da linha do Norte. E depois, nem uma coisa, nem outra. Daí que, no caso da ligação ao Algarve, o meu receio é que se decida fazer Évora, Beja, Faro e que, à custa disso, não se avance com a modernização da linha que hoje temos, que está feita, que está a funcionar e que precisa de ser modernizada, como muito bem disse o Diogo, de Torrevã. No fim de contas é a travessia da Serra Algarvia que tem que ser modernizada para já se conseguirem tempos de percurso muito bons entre Lisboa e o Algarve. E se fizer a TTT, a terceira travessia do Tejo, então eu penso que o problema provavelmente por aí ficaria resolvido. Mas estude-se. Até porque na linha do Norte depois baixaram-se os patamares de modernização, porque inicialmente foi 200 km por hora e agora é 160 km por hora. E depois é aquele rally Lisboa-Porto em que há dezenas e dezenas de frenagens. É como se o comboio tivesse uma arritmia constante. Porque é tanta frenagem, aceleração que... Mas repara, Diogo, eu não critico quem a dado momento decidiu fazer um downgrade na modernização da linha do Norte. Porque se a perspectiva era haver uma linha de alta velocidade, então não se justificava modernizar a linha do Norte para 200 km por hora. Mas tem a ver constância, estabilidade. O problema é que depois nem uma coisa nem outra, não é? E, portanto, nem alta velocidade, nem uma linha do Norte modernizada como deve ser. E depois começamos a desenhar muitos riscos no mapa. Exatamente. E não se conclui a nada. Mas oxalá o Plano Ferroviário Nacional apareça aí, submetido ao Parlamento, aprovado em Conselho de Ministros e depois haja novidades sobre isso. Como disseste inicialmente, Carlos, nesse preâmbulo, efetivamente é uma pena não termos aqui a CP para nos mostrar o que é que vai fazer com a chegada da alta velocidade aqui à Leiria. Não há o risco, pergunto teu, de ser pouco competitivo, mesmo depois das obras existirem serviços de longo curso que aproveitem a linha de alta velocidade para norte e depois para sul entrem, por exemplo, até às Caldas da Rainha? Ou seja, o material circulante, como é escasso, como o grosso da procura se vai centrar nesta nova linha de alta velocidade, não há o risco de nem sequer o operador ter vontade de... Eu acho que aqui aplica-se um bocadinho aquilo que na economia é conhecida como a lei de Say. Neste caso, toda a oferta gera a sua procura, que é o que lá diz. E com a alta velocidade, obviamente, isso induz muita procura. Portanto, eu acho que a CP o que tem que fazer aqui e por isso é que eu insisto tanto nesta questão de muito rapidamente a linha de alta velocidade chegar de Sor a Leiria e não ficar à espera que se faça Sor carregado de uma só vez, porque a partir do momento em que ela chegar a Leiria, isto vem potenciar a linha do Oeste. Ou seja, na perspectiva de quem vive em Torres Vedras, no Bom Barral, nas Caldas da Rainha, Valado, Nazaré, Alcobaça, naquela zona, a partir do momento em que nós temos uma espécie de um braço da alta velocidade que vai de Leiria e penetra na região oeste, nós estamos a aproximar a região oeste do centro e do norte do país. Nós estamos a pôr o oeste praticamente ao lado de Coimbra e muito perto do Porto.
E ainda há pouco aqui foi dito, mesmo sem chegar à alta velocidade a Lisboa, Leiria vai ficar a 45 minutos do aeroporto de Sá Carneiro. Isto até é bom na perspectiva em que vai descongestionar, ajudar a descongestionar E antes de o Alcochete. aeroporto e antes de Alcochete. Portanto, a urgência, na minha opinião, de fazer chegar à alta velocidade da Leiria é exatamente porque vai permitir potenciar a linha do Oeste, não tanto para Sul, como eu digo, com este projeto que está em curso, não vai ganhar muita atratividade, mas sim, aí sim, para o centro e para o norte do país, de facto, o caminho de ferro aí seria muito competitivo. Já agora só mais uma pequena nota, que eu penso que é importante trazer aqui para o debate. Está em discussão a localização do futuro Hospital do Oeste. É uma coisa que passa um bocado aqui ao lado aqui das pessoas aqui de Leiria, mas que tem sido um debate muito animado na região oeste. A minha opinião em relação a isso, eu gostava de focar isso, é que um hospital é um grande centro gerador de tráfego. E seja qual for a localização, ela deverá ser ao lado da linha do Oeste, mesmo no local onde não há estação, porque muito facilmente se constrói ali uma piadeira ou uma estação. Um hospital entre os profissionais de saúde, entre os visitantes, entre toda a gente que frequenta um hospital, gera muito tráfego. E será um erro, em minha opinião, localizar o hospital longe da via férrea. Mesmo que venham dizer, mas depois faz um serviço de navete entre a estação e o hospital. Não. A partir daí, os operadores rodoviários começam a fazer serviços diretos para o hospital e passamos a ter toda a gente a ser transportada em autocarro, de carro e táxi para esse centro gerador de tráfego. Portanto, a localização que neste momento está apontada no Bom Barral é a Quinta do Falcão, que fica longe da linha, que parece um bocado um buraco, não parece boa ideia. Se fosse, por exemplo, junto ao nó norte da A8, aí parecer-me muito bem, porque é mesmo junto ao nó da A8 e junto à linha do Oeste, ou então, se for decidido que fique nas Caldas, o problema está resolvido por si, porque a proposta das Caldas da Rainha é ficar mesmo junto também ao lado da via férrea. Basta pensar no que vai acontecer com a reabertura da linha de Leixões, já daqui a uma semana e pouco, dia 9 de fevereiro, que é a linha de Leixões passa junto ao Hospital de São João, menos 1 quilómetro. O que é que se fez com este projeto? E a IP fez questão de fazer isso, que construísse um apiadeiro para dar acesso ao Hospital de São João. A 300 metros do Hospital de São João. A 300 metros do hospital. Portanto, se é possível fazer isto no Porto, o que é que não é possível fazer aqui nesta região? O que é que impede? É uma das boas notícias destes últimos dias. A linha de Leixões reabre a passageiros no próximo dia 9 de fevereiro. Marca também aqui, de certa maneira, um bom presságio de retoma destes serviços. Toda a oferta gera a sua procura, como o Carlos Cipriano acabou de dizer, e, portanto, vamos ver também a adesão que existirá entre os vários passageiros daquela região norte. Daqui de Leiria é tudo por hoje. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, eu sou o Ruben Martins, foi um prazer ter estado convosco. Até à próxima, obrigado. Boa viagem. O público fica no ouvido.